saudar aqui o Padre Sérgio, os ministros, os leitores, internautas, povo de Deus aqui presente. Essa música que nós cantamos aqui, ela me recordou meu tempo de seminário. Eu era seminarista, a gente compôs e depois a gente tentou trabalhar e a gente saía por aí fazendo louvores. Era um momento muito bonito, né? Então veio à tona todo o cenário. Era um grupinho que tinha em Parnamirim, a gente se encontrava muito. Queridos irmãos e irmãs, que alegria poder estar com vocês hoje, celebrando essa liturgia tão bonita, a liturgia do 5º domingo do tempo comum. Uma liturgia que nos leva a uma consciência de que todos nós somos chamados para uma missão. Deus tem um plano para cada um de nós, né? E Ele chama para a missão de forma diferente. Chama um de um jeito, chama um de outro, chama outro de outro. Porque o critério é dele e não nosso. Né? Então a liturgia nos apresenta aí 3 figuras que foram chamadas para assumir uma missão dentro da realização do plano de Deus, que é Isaías, Pedro e Paulo. Pedro acompanhado dos outros primeiros discípulos. Isaías chamado numa liturgia, no templo, como nós estamos aqui. Pedro chamado na praia. Paulo chamado a caminho de Damasco. Cada um de um jeito diferente, como eu falei. E existe entre os 3 uma coisa em comum: se sentirem inadequados para a missão. E assim como foi com ele, foi com eles, foi com tantos outros e também é conosco. Às vezes nós também somos chamados para assumir uma missão na vida da comunidade, prestar um serviço, assumir um ministério, e a gente fica com esse medo de Isaías. A gente chega a se sentir pequeno, perdido. E a gente diz logo: não, para mim não dá certo não. Ei, me bota em outra coisa, mas não me bota nisso não. Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. A gente pensa logo no nosso potencial. E esquece que quem nos capacita é Deus. Quando Deus chama, Deus capacita. Então é muito importante a gente ter isso, viu, em mente. Se é Deus que está chamando, eu sei que eu sou frágil, eu sei que eu tenho as minhas limitações, mas Deus me torna forte, Deus me torna capaz de realizar, né? Quantos de nós que às vezes vive essas experiências, viveu essa experiência que hoje o texto coloca para nós?
E a gente até ficou com medo, e depois, mas padre, que maravilha, muito obrigado por ter me chamado para fazer esse trabalho de ministro, esse trabalho de animar o grupo de música, de ser coroinha. Eu pensei que eu não ia dar conta, eu pensei que não ia dar certo. Olha só. Então, antes de acontecer com vocês, já aconteceu com essas figuras, né? Isaías, com Pedro, com Paulo. E aí então, nós vamos para a primeira leitura, que é tirada do livro do profeta Isaías. A leitura, ela está contextuada na época do século VIII, no ano 716. E aí então, nós vamos ver que a vocação do profeta Isaías, ela acontece dentro do templo. Que Deus maravilhoso é esse Deus que desce ao nosso encontro, um Deus que vem se relacionar conosco, mesmo sendo grande, tem interesse pelo pequeno. Mesmo sendo puro, tem interesse pelo pecador. E aí então acontece esse momento do encontro, né? O encontro de Deus com Isaías, o encontro do infinito com o finito, o encontro do totalmente santo com aquele que é pecador. Por isso que o profeta vai dizer: estou perdido. Na hora que ele se sente diante de Deus, ele diz: estou perdido, tomando consciência da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade, ele diz: estou perdido. Ei, gente, quem está diante de Deus nunca está perdido. Porque Deus é maior do que as nossas fraquezas, do que os nossos pecados, do que as nossas situações. Então, como é importante a gente frisar isso, né? Quem tem Deus nunca está perdido. Quem está diante de Deus nunca está perdido. Porque Deus não se interessa pelo pecado, mas pelo pecador. Deus se interessa pela pessoa, e não pelos seus erros, pelas suas quedas, pelos seus deslizes. Ele vai dizer porque está perdido. Estou perdido, sou um homem de lábios impuros, e estou aqui diante de quem é totalmente puro. Mas, como é importante a gente perceber que quando Deus quer, não tem quem empate. Quando Deus quer, não tem jeito. Então, Deus faz com que um anjo saia de lá do templo e toque com a tenaz nos lábios do profeta Isaías, para que ele seja purificado. Pronto. Se a desculpa era que você era impuro, agora não tem mais desculpa. Porque às vezes a gente vai arranjando desculpa, vai dando razão para não responder como deve responder. E Deus vai apresentando também as maneiras, os caminhos, para que a gente possa responder a Ele com autenticidade. E aí então, nós vamos ver que assim que Atenaz tocou a boca dele,
ele ficou purificado. A culpa desapareceu, teu pecado foi perdoado. Vamos pedir a Deus que o que ele fez com Isaías, faça também comigo, faça também com vocês. Toque em nós com a tenaz da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, para que também nós sejamos libertados de nossas culpas, perdoados dos nossos pecados. E depois, então, que nós vimos a ação de Deus sobre a pessoa do profeta Isaías, representado no anjo, no serafim, nós vamos ver Deus perguntando a Isaías. Um Deus que conversa com a gente, um Deus que interroga a gente. Existe um Deus igual ao nosso Deus? Quem enviarei? Quem irá por nós? Um Deus que não é pessoa, mas um Deus que é comunidade. Não é uma só pessoa, mas três comunidades, três pessoas em comunidade. É a Trindade. Quem irá por nós? Aí, depois de todo pronto, o profeta Isaías vai dar a sua resposta de prontidão, disposição. Eis-me aqui, me envia. Como a gente é diferente de Isaías, como a gente tem dificuldade de se colocar à disposição. É tanta desculpa que eu não sei nem dizer. A falta de prontidão, muitas vezes, está presente na vida da gente. É tanta desculpa, é tanta coisa. Eu vou rezar, eu vou pensar para dar uma resposta, Agora você já pensou se quando você precisasse de Deus, ele dissesse, eu vou pensar? Espere que eu vou dar uma resposta, Então, o profeta Isaías faz a sua atitude de prontidão. Eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, Senhor. Para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade. Aí nós vamos ao Evangelho. O Evangelho, nós vamos ver São Lucas, colocando primeiro a força da palavra de Jesus na vida das pessoas. A multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus, o pregador do Pai, o pregador itinerante do reino. Então, como é bom quando a gente se senta para ouvir a palavra de Jesus, Sai confortado, sai encorajado, sai animado. Ai, padre, que coisa boa. Eu vim para cá hoje, mas eu vim tão assim, tão desanimado. Mas a palavra de Jesus, olhe, tem eficácia. E eu me ergui. Eu vim triste, estou alegre. Vim preocupado, estou livre. E aí, então, depois, nós vamos ver que Lucas narra aquele momento do milagre da pesca, da pesca. Nós temos tanto a aprender com esse texto, porque os discípulos já tinham pescado a noite toda, já tinham pescado a noite toda e não tinham pescado nada. Quantas vezes na vida da gente o mar também não está para peixe?
Quantas vezes que a gente luta, lança a rede, mas o que está acontecendo? Parece que hoje não é meu dia. O insucesso não faz parte só da vida da gente, não. Os discípulos também viveram a experiência do insucesso, de uma pescaria sem peixe. Pescador, quando vai para o mar, ele carrega não só a rede, mas a esperança de ser uma boa pesca. E eles pescaram a noite toda, estavam cansados, podiam chegar e dizer, não dá mais certo, a gente está cansado, fadigado, a gente já tentou o que tinha de tentar. Se não deu certo de noite, imagine de dia. Mas, em atenção, mas confiando na tua palavra, vou lançar as redes. E aí vocês já sabem o resultado. Quando a gente confia em Jesus, a graça acontece. Quando a gente obedece, a bênção chega. E aí eles pescaram uma quantidade de peixe tão grande, mas tão grande que tiveram dificuldade de puxar. Com Cristo não existe pesca sem sucesso. Se Cristo está no barco da tua vida, da tua existência, o que Ele fez lá com os discípulos, com os pescadores, pode fazer também na vida da gente. Ele transformou a realidade, ele mudou. Aqueles pescadores estavam desanimados, sem acreditar, já voltando para casa. Como é que pode? Aí Jesus vai, pede para lançar do outro lado, e quando lança, aí pronto. A quantidade de peixe vai transformar o estado de espírito dos pescadores. E aí então, Jesus aproveita para dizer, Jesus, que não era pescador, mas que foi dizer, de hoje em diante, tu serás pescador de homens, o teu mar é o mundo, a tua barca é a igreja, e a tua rede é o anúncio do evangelho e do reino. E eles, a prontidão de Isaías, ela é lembrada aqui nesse texto. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Isso é prontidão. Abre mão de tudo e seguir a Jesus. Então, para terminar, nós vamos à figura de Paulo. Paulo vai mostrar para nós que, como discípulos de Jesus, como pescadores de homens, nós devemos ser anunciadores da ressurreição de Jesus, de um Jesus vitorioso. Ele morreu por nós, mas ele também ressuscitou por nós. Porque às vezes nós queremos ficar só no Jesus crucificado. Paulo vai mostrar a importância do discipulado, aprender
a anunciar e testemunhar Jesus ressuscitado segundo as Escrituras. Paulo fala da experiência que viveu, né? A vocação de Paulo se dá já no período pós-pascal, após a ressurreição, né? Quando Paulo está naquele tumulto todo a caminho de Damasco, né? Então, Paulo vai colocar para nós que nós, como discípulos de Jesus, devemos ser anunciadores da ressurreição de Jesus, né? E aí, então, eu quero ressaltar mais uma coisa aqui muito interessante que Paulo disse, né? E Paulo disse aqui. Paulo, ele colocou que era um dos últimos dos apóstolos, exatamente porque ele vem depois daquela escolha, depois do Cristo ressuscitado, né? Então, como é importante a gente olhar para os textos e tirar a nossa lição de vida, né? Que Deus abençoe a cada um de nós aqui presente e faça com que surjam novos Isaías, surjam novos Pedros e Paulo para a edificação da igreja de Jesus Cristo, uma igreja toda missionária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.